sou a Grazi. A gente vai começar a entrevista com o professor Luiz. Professor, a gente queria saber, de acordo com o que você vive e com o que você pode ver dando aulas, como que está o quadro de violência nas escolas públicas, particulares a gente nem sabe, né? Mas como que está o quadro? Como que você acha, assim? Antes de mais nada, boa tarde para todo mundo. Obrigado, pessoal, por ter me convidado. Gosto muito dessa ideia da gente poder fazer um espaço de discussão assim no meio da tarde. Um pouquinho antes do jogo, daqui a pouco vai ter um jogão pra gente assistir. Sobre o quadro de violência nas escolas. Deixa eu antes esclarecer uma coisa. Eu sou professor tanto da rede pública quanto da privada. E o quadro é muito diferente. Na rede pública, a gente convive com violência num cotidiano de uma forma muito mais pesada. Na rede privada, isso acontece. Não achem que não acontece sim, mas de uma forma muito mais leve. Na rede pública, eu acho que a gente está numa situação que é a seguinte: a gente está num ciclo vicioso, em que a escola parece que estraga o aluno e o aluno estraga a escola. E quanto mais a escola estraga o aluno, mais o aluno estraga a escola. O garoto chega na escola e ele não encontra professor, a estrutura da escola está destruída. De um modo geral, ele não vê muito sentido no que ele está fazendo ali. Parece que aquilo está descolado da vida dele, na verdade. Ele não quer estar lá, ele odeia aquele lugar. Ele só quer estar lá para estar no pátio com os amigos, mas a sala de aula parece um inferno. Do outro lado, o professor também olha para o aluno cada vez mais quase como um inimigo. É cada vez mais comum que o professor se sinta ameaçado, agredido. Quanto mais um ameaça o outro, quanto mais um agride o outro reage. É um ciclo vicioso em que um piora o outro. Eu acho que esse é o quadro de violência que a gente vive hoje. A gente teve até o exemplo que a gente foi na escola lá pegar os áudios e tal. E é bem isso, eles colocam muito a culpa na estrutura. E assim, a gente pegou um áudio de um professor, né? E é engraçado porque ele não... Assim, pra ele, a culpa é dos alunos. Tipo, ele fala assim, a gente entrega a estrutura toda linda, eles vêm e destroem, sabe? Essa é a batata quente, na verdade. O aluno diz que a culpa é do professor. E o professor diz que a culpa é do aluno. Na realidade, é um ciclo em que um está piorando o outro. O professor fala que o aluno é lixo. Quantas vezes eu não ouço isso em sala de aula? Peste. Aluno me dizendo isso. Peste. Lixo é o mais comum. Não dá para te educar, você não devia estar aqui. E do outro lado, o aluno reage com muita agressão também. Verbal e física. Não dá para achar que o aluno é ursinho carinhoso, porque não é. Não é ursinho carinhoso. A questão é que nesse ciclo, um parece que piora o outro. Como quebrar esse ciclo é o grande desafio. Como é que a gente faz para que a escola pare de piorar o aluno e o aluno pare de piorar a escola? E isso não se faz sem quebrar a cabeça. Precisa quebrar a cabeça. Teve muito, assim, a gente perguntou a opinião dos alunos, principalmente. A gente chegou perto. Porque eles ficam meio retraídos quando chega alguém para saber dessa situação, entendeu? E muitos deles, assim, eles falam que a culpa é deles. Falam que a culpa é dos alunos, entende? E assim, tipo, a sensação que eu tive quando a gente entrou lá, eu principalmente assim, porque na minha escola tinha violência e tal, mas não era tão quanto eu vi lá. Eu fiquei até impressionada, porque os alunos entram chutando a porta e tal. Tipo, quando você entra na sala de aula, parece que é um... Você sente a pressão no ambiente, entendeu? Acho que todo mundo sentiu isso quando entrou. Sabe, parece que o professor ele cria lá, tipo, a proteção dos alunos. E é uma sensação muito ruim quando você entra na sala de aula. Parece que tá, sabe, uma pressão do medo, assim, sabe? É uma sensação muito estranha quando você entra lá, assim, sabe? Não é aquela coisa... Você entra e se sente à vontade na sala de aula. Você sente, você não tá lá estudando naquela sala, mas você sente quando você entra. Que o professor parece que tá com medo e os alunos parece que a qualquer momento vai explodir, sabe? É uma loucura, assim. Entra aluno de outra sala, entra. E assim, em todas as salas que eu entrei lá, não tinha um professor passando alguma coisa na lousa. Não sei. O pessoal tava comigo, viu. Não tinha nenhum professor passando nada na aula. Não tinha nenhum explicando alguma coisa na frente. É por isso que é difícil a gente dizer de quem é a culpa. Na verdade, tem uma relação que está doente. A relação professor-aluno, a relação escola-aluno está doente. E num círculo, onde é que o círculo começa? Eu não sei onde o círculo começa. Quem começou a história, hoje em dia, pouco importa. Fato é que os dois têm a responsabilidade por continuar esse círculo rodando. Eu trabalho numa escola pública em que casos de violência são muito comuns.
Para dar um exemplo, em 2012, uma garotada que tinha 13 anos fez um combinado pela internet que eles iam destruir a escola. Eles levaram aquelas pedras de calçada, aquelas pedras grandes, portuguesas de calçada, na mochila, e numa das milhares de aulas vagas, porque tem milhares de aulas vagas, numa das milhares de aulas vagas, eles quebraram todos os vidros da escola, botaram fogo em uma sala, no lixo da sala. Os professores se sentiram muito acuados, o diretor se sentiu muito acuado, chamou a polícia militar, eles receberam a polícia militar na pedrada, a polícia militar levou 7. No dia seguinte, o diretor entrou na sala de aula com um policial com a arma, falando, isso não vai mais acontecer, porque quem manda aqui isso não pode mais acontecer, isso é uma baderna, isso é inaceitável, não sei o quê. É óbvio que isso não melhorou a situação. Ao invés de melhorar a situação, piorou. Então parece que a gente entra num círculo em que a gente só toma decisões erradas. Professores e alunos. Tá todo mundo errando. Todo mundo. Tá todo mundo errando. Não dá pra dizer que a culpa é só de um, nem só do outro. Não, mas é porque a gente perguntou pra eles qual seria a solução, talvez. Aí uns falam, se tivesse mais funcionários, mas não sei o quê. E a gente fala, se tivesse, ia resolver. E eles falam, a gente acha que também a gente devia mudar, coisa e tal. Mas é incrível como eles colocam a culpa neles mesmos. Entendeu? Então... E agora a segunda pergunta. Professor, na sua opinião, a presença da PM é de fato funcional e necessária no combate contra a violência e o tráfico dentro das escolas? O tema da polícia militar nas escolas é um tema que está ficando mais quente. E esse ano teve 2 notícias bastante sérias aí que podem ajudar a gente a pensar um pouco sobre isso. Logo em janeiro desse ano, não sei se vocês ficaram sabendo, não sei se os ouvintes também ficaram sabendo, mas o governo do estado de Goiás decidiu colocar 10 escolas públicas sob a administração da polícia militar. Foi uma decisão que causou um estardalhaço, muita gente começou a discutir o assunto e eu acho que também é por isso que a gente está aqui. Essas 10 escolas hoje são administradas pela Polícia Militar, os professores de educação física são policiais militares, os outros não. Os alunos têm que usar um uniforme que é quase militar. E a disciplina de lá de dentro é uma disciplina basicamente de quartel. Então, o que fazer? Isso é bom ou ruim? Eu, em particular, acho isso algo muito preocupante. Para começar, a proposta que foi feita lá em Goiás é uma proposta que também envolve começar a cobrar cada vez mais por tudo que acontece dentro da escola. Então, esses alunos, por exemplo, têm que pagar 500 a 600 reais por uniforme. Tem que pagar mais alguma coisa por livro, mais uma matrícula e mais uma mensalidade de 50 reais. Se você soma tudo, passa de R$1.000 por mês que esses caras têm que pagar agora. Então, primeiro, não é só uma escola que está militarizada. É uma escola em que agora você tem que pagar por tudo. Segundo, a sensação que eu tenho é a seguinte. Quanto mais você fechar, mais os alunos vão explodir. E quanto mais os alunos explodirem, mais a escola vai se fechar. Esse círculo vicioso é o que a gente está conversando. Você pode colocar grade, você pode colocar câmera, você pode colocar o que for. A escola vai se fechar, vai se tornar cada vez mais sufocante e o aluno vai explodir. Ele vai botar fogo naquele lugar. Quanto mais bota fogo, mais grade coloca. Quanto mais grade coloca, mais ele bota fogo. Esse é o círculo. Porque eles acham que é uma coisa de estrutura. Quanto mais você fecha, mais você vai resolver o problema. Isso não é a verdade. Não é. Isso vai da relação entre professor e aluno. Isso Entre as relações que acontecem dentro da escola. Não é uma questão assim, ele botou fogo, eu vou botar grade. Isso não resolve o problema, entendeu? Isso tem que ser resolvido nessas relações entre professores, entre os próprios alunos. Tem que ser resolvido assim. Porque como a gente viu na escola que a gente foi, era uma coisa assim, o professor era muito distante do aluno, muito, sabe? E é como a gente teve uma conversa outro dia que você falou, o professor quando ele dá aula, ele tem que chegar pelo menos um pouco perto da realidade que o aluno vive, para ter essa relação. E a gente teve até uma discussão que aconteceu lá, e a gente até eles falaram assim, que quando um professor que é mais legal, que ele é mais amigo, eles entendem, eles aprendem melhor. Só que assim, a gente falou assim, que tem que ter o respeito, porque nem todo professor vai chegar lá
com essa relação, entendeu? Querendo Eles não essa vão relação. gostar de todos. Eles não vão gostar de todos, isso é óbvio, tem que ter o respeito. É importante a gente entender que também qual é a vida desse professor. Não dá para só justificar a violência do aluno e tem que também entender o lado do professor. Eu sou professor e eu posso dizer, para você conseguir pagar o aluguel com o salário que a gente ganha, bicho, você tem que trabalhar que nem louco. Você tem que trabalhar de um jeito que você enlouquece. Você tem que trabalhar manhã, tarde e noite. E você tem que dar muita aula e preparar muita prova. E chega um momento que você enlouquece. O salário de um professor hoje é insuportável. Esse cara tá há 30 anos na carreira tendo que carregar o mundo nas costas e ouvir que tudo é culpa dele. Porque, de um modo geral, a sociedade e o governo dizem a culpa da educação é do professor. O cara carrega o peso nas costas, ganha uma miséria. Quando ele chegar na sala de aula, ele vai estar a ponto de bala. Esse cara vai estar muito mal. Ele vai estar pronto para explodir. O aluno também. Então, na verdade, é uma tragédia perfeita. É um barril de pólvora. O professor está a ponto de bala, ele já não vê mais sentido no que ele faz, ele ganha mal, ele não tem estrutura. O aluno também não tem estrutura, vê que aquilo lá não tem sentido nenhum para ele, se sente agredido pelo espaço. Bota um com o outro dentro da sala de aula e vai sair confusão. Vai sair confusão. Um vai chamar o outro de lixo, o outro vai reagir dando porrada. E, em geral, dá porrada não. Eles são vítimas, então. Dá pra gente dizer que os dois são vítimas de uma estrutura que funciona cada vez pior. Agora, dizer que é vítima não dizer que não tem responsabilidade. Sim. A vítima tem responsabilidade se ela não tenta sair daquele círculo. O aluno que continua tacando a pedra na janela, o professor que continua chamando o aluno de lixo, tem responsabilidade por isso. A gente precisa tentar sair desse lamaçal. A gente está numa areia movediça, na verdade. Sair dessa areia movediça é o mais importante e o mais difícil. Os professores vão, em geral, dizer: tem que colocar a polícia militar dentro da escola. Minha opinião, isso dá errado. Quanto mais você fecha, mais o aluno explode. Por isso que a gente precisa tentar entender, afinal de contas, o que a gente faz. Verdade. Ao meu ver, em relação ao que o professor Luiz falou, o aluno e o professor servem como bodes expiatórios. Ou seja, é possível que exista todo um sistema por trás, um aparato totalmente por trás em questões de investimentos, em questões de planejamento, que possivelmente não esteja sendo conduzido de fato de maneira correta. Aí a gente já entra na parte da política. E eu acho, ao meu ver, que os professores e os alunos acolhem essa culpa, esse ciclo que existe entre aluno e professor, essas divergências que existem, são abraçadas por eles. E você concorda comigo que a partir do momento em que os professores e os alunos passarem a ter noção que aquela responsabilidade de infraestrutura, de planejamento, não seja só atrelada aos dois, essa convivência vai melhorar? Eu acho que, a respeito desse tema, que é o tema político, a gente vai poder desenvolver um pouco mais no segundo bloco. Eu acho que nesse momento seria legal a gente puxar uma música, para a gente conseguir refletir um pouco mais sobre tudo isso. Qual é a música que a gente vai puxar, pessoal? Pink Floyd. ACDC. AC/DC. Então vamos ouvir um pouquinho de um rock mais puro possível aqui. Pode falar de Mas coisa se é aí. Não, quero gravar, fala aí. Vocês têm que dar o comando pra entrar. Não.